selecionado, escolhido pelo próprio Criador. A nossa missão é resgatar do inferno e dar a salvação. Lutamos a cada dia, desfrutando das bênçãos do Senhor, declarando sempre estou, tenho paz, sou vencedor. Eu sou Caleb, fui escolhido pra servir. Nossa missão é levantar o santo nome do Senhor. Eu sou Caleb, fui escolhido pra servir. Nossa missão é levantar o santo nome do Senhor. Desafios enfrentamos, declarando guerra contra o enganador. Ele tentará nos destruir com sua força e fulgor. Mas temam terras e mares, do santo nome grande eu sou. Fomos por ele escolhidos, Calebes de valor. Eu sou Caleb. Olá, boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite, irmão Gilmar. Boa noite a todos. Mais uma noite no nosso Missão Caleb na web. Ok, desculpa aí, um pouquinho atrasado hoje, né? Mas você está ouvindo música aí, louvor de primeira, né? Com certeza também enriqueceu sua vida espiritual esses louvores, né? Eu tenho certeza que sim. Afinal de contas, tudo que nós estamos fazendo aqui é por ele, né? E também por você, nosso internauta que está nos acompanhando, que está estudando conosco. Hoje já estamos no nono estudo, é isso? Isso. Nono estudo. E hoje nós vamos tratar de um tema que, digamos assim, trará um choque de ordem. Com certeza. E aí eu deixo uma pergunta aqui para a gente refletindo. Você já imaginou, Juliana, minha amiga que está nos acompanhando aí, você já imaginou se nós não tivéssemos leis que regulassem o trânsito? Vocês já imaginaram isso? Olha, eu não Como dirijo, que seria? eu não dirijo, mas sou pedestre, né? Eu acredito que a lei de trânsito é importante tanto para os que dirigem quanto para os que andam a pé. Então seria uma verdadeira desordem e caos, principalmente caos, né? Porque quando envolve velocidade, tudo fica mais perigoso. Indo mais além, se a gente não tivesse a lei de trânsito, como a Juliana colocou, seria um caos no trânsito, né? Indo mais além, se a gente não tivesse o Código Penal, que rege lá os crimes, né? De assassinato, de estupros, vamos enumerar aí, a gente poderia enumerar aqui vários crimes. Já imaginou se esse Código Penal não existisse? Como é que seria? Seria caótico também, né? Porque a gente percebe que nós como seres humanos desgovernados que somos, precisamos de uma regência, né? Precisamos de uma regência. E como nós muitas vezes viramos as costas para o nosso maestro, que é Deus, né? Aí a gente de repente cai nos crimes aí infelizmente a gente fica debaixo da lei, né? Dessa maneira. Ou seja, se a gente precisa de leis para regular o trânsito, tanto para os pedestres como para quem está no volante. Se a gente precisa de leis para determinar o que é crime, o que não é crime, né? O que é certo e o que é errado, então, se nós precisamos de leis para tudo isso, imagine que Deus, ele também, né, tenha estabelecido algo que rege a nossa vida. E aí eu quero chegar num ponto importante. As leis que nós temos hoje, leis de trânsito, lei penal, todas elas estão baseadas em uma lei estabelecida por Deus e que está registrada no livro sagrado. É isso mesmo. Hoje você vai aprender que existe a lei das leis.
né? A lei que rege as outras leis, a lei civil, a lei de trânsito, várias outras leis, elas são baseadas nessa primeira lei. E essa primeira lei, ela é a principal de todas, porque ela é dada para o ser humano por alguém muito importante. Muito mesmo. Pelo menos para mim, o mais importante de todos. Com certeza. Então, a Bíblia, ela fala para nós quem foi que trouxe essa lei. Na verdade, a Bíblia, ela é mais profunda. Ela diz quem escreveu essa lei. Com certeza. Nós vamos abrir a Bíblia, então, para a gente começar a conferir que lei é essa, né, que rege as leis, né, a lei das leis, que serve aí de base para todas as leis que a gente tem hoje no mundo. E você está convidado aí a abrir a sua Bíblia, Êxodo capítulo 31, para que a gente comece a entender, né, um pouquinho mais sobre essa lei. Mas antes, vamos orar, né? Vamos orar. Mais uma vez eu convido você, feche seus olhos e vamos orar. Soberano Pai, muito obrigada, Senhor, que mais uma vez vamos abrir a Tua Palavra com os nossos amigos que estão nos acompanhando. E por mais essa vez, Senhor Deus, iremos estudar um assunto, ó Pai, que de alguma maneira vai definir o nosso modo de viver daqui para frente, Senhor Deus. De muitos, eu tenho certeza. Então, ó Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo venha nesse momento abrir o nosso entendimento, e mais uma vez te pedimos que esse Espírito Santo venha nos fazer compreender a mensagem de hoje. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, você já deve ter pego a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 31, verso 18, para a gente iniciar respondendo uma questão, Juliana. Antes de a gente ler o verso, eu quero talvez, é difícil, né, a gente lembrar uma coisa de um dia para o outro, né? Eu pelo menos tenho essa dificuldade. Mas eu vou colocar aqui mais um acordo para a gente, tá bom? Okay. Não esqueça de que toda vez que a gente for começar a live, tenha a sua Bíblia do lado, né? Porque vai ficar bem mais interessante você acompanhar os nossos textos bíblicos, tá bom? Então, não esquece aí desse detalhe. Tá? E se por acaso você tiver esquecido, de quem sabe enviar o nosso link aí para aquele seu amigo que você gostaria que estudasse também ou que ouvisse essa mensagem, ainda dá tempo, né? Você pode rapidamente ir lá, compartilhar, aí abaixo do vídeo você está nos vendo, se for no celular ou se for no computador, você clica em compartilhar e encaminha lá no WhatsApp ou lá no Facebook para as pessoas que você gostaria que também acompanhasse o estudo conosco. Lembrando que hoje é o dia do amigo, né? Então, se você quer homenagear seu amigo, olha só, compartilha esse link, porque mensagem de amigo verdadeiro é a mensagem bíblica, a mensagem que vem do céu. Com certeza. Ok? Vamos então. Fazendo isso, volte rapidamente para que a gente continue estudando aqui, ok? Vamos lá então, Êxodo 31, 18, respondendo a seguinte pergunta, Juliana. Segundo a Bíblia Sagrada, quem escreveu os 10 mandamentos entregue ao patriarca Moisés? Quem foi que escreveu os 10 mandamentos entregue ao patriarca Moisés? No verso 18, inclusive faz parte um pouco do assunto que nós estudamos ontem, né? Porque ontem nós vimos que foi construído que é um santuário, né? E o santuário ele foi construído por um exemplo que o Senhor Deus deu a Moisés. E por essa mesma ocasião foi dado também a principal lei. Vamos ver então o que diz aqui, capítulo 31 de Êxodo, o verso 18, diz assim, olha: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Essas tábuas do testemunho que está escrito aqui, parafraseado no verso 18, está se referindo à lei de Deus, ou mais conhecido, que você já deva ter ouvido, os 10 mandamentos. Eu vou ser bem direta, né? Mas, Juliana, tem algumas pessoas que ensinam por aí que essas tábuas, na verdade, eram lei de Moisés.
Quando se refere ao que está escrito nesses tábuas, eles fazem referência a isso, dizendo que era a lei de Moisés. A lei ela foi trazida sim no período de Moisés, mas ela não pertencia somente a Moisés. Na verdade, Moisés foi como nós estamos sendo aqui, né? Moisés foi um instrumento que Deus usou para que todos então conhecessem a lei de Deus, os 10 mandamentos. Que na verdade, os 10 mandamentos é um resumo de tudo isso que a gente estuda aqui, olha, de cabo a rabo, do Velho ao Novo Testamento. Como nós falamos ontem, o santuário ele foi construído no sentido pedagógico, no sentido era ensinar a doutrina da salvação da humanidade através do sacrifício de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. A gente volta novamente. E os 10 mandamentos, ele também faz parte dessa estrutura pedagógica, né? Nesse período não existia a Bíblia, nem o livro, por sinal, né? O máximo que existia ali eram algumas páginas e somente quem tinha como é que eu posso dizer, acesso a isso, eram os egípcios, as principais nações, né? A gente vai ver na história bíblica que o povo de Deus, ele sai ali da nação egípcia, ele sai sem nada, a não ser tudo que havia adquirido com o seu trabalho, seus animais e a sua família. E agora, Deus estava trazendo esse povo para mais perto dele, e ele precisava ter uma estrutura para que o povo entendesse qual era o caminho a seguir. E os 10 mandamentos, juntamente com o santuário, serviria como regência para esse povo, para que ele se chegasse a Deus. E é importante a gente entender o que antecedeu esse momento aqui do verso 18, que ele diz assim, ele teve acabado de falar com ele no monte e o entregou as 2 tábuas, ok? O que antecedeu isso daí? O próprio Deus chamou Moisés. Aí se você for ler o capítulo 31 e os capítulos anteriores, você vai verificar que o próprio Deus, ele convida Moisés, né, ele chama Moisés lá no monte. Moisés passa um tempo lá com ele, e ele disse assim para Moisés, olha, você vai me preparar 2 tábuas, pega lá na rocha, lavra lá 2 tábuas de pedra e esse é o método, né? Exatamente. E traga essas 2 tábuas para mim. E quando Moisés trouxe, aí você pode verificar lá no capítulo inteiro que Deus vai, né, e registra ali aquilo que ele gostaria que Moisés transmitisse para o povo, e aqui no verso 18 está dizendo que Deus entrega isso nas mãos de Moisés, e ainda diz mais, ainda confirma mais que o próprio dedo de Deus foi quem escreveu. É como se Moisés levasse uma folha em branco para Deus, Deus fizesse as anotações e ainda assinasse embaixo. Agora eu fico impressionada, irmão, como no decorrer da história, nós mesmos, né, o homem, estou falando da raça humana em geral, como nós conseguimos convencer o homem, o restante dos homens, o restante da humanidade, a esquecer dessa lei que regeria a humanidade para se aproximar cada vez mais de Deus, né? Eu acho isso muito impressionante. Mas, bem, a lei ela existiu e ela existe até então, né? Não nas pedras, não está ao nosso alcance, ela deve ter sido perdida em algum lugar, não temos essa explicação, mas a lei ainda existe, ela ainda serve como regência para nós, né? E a lei ela existe, como o irmão começou falando, né? A lei de trânsito existe, a lei civil existe para justamente reger e trazer aí a harmonia, né, no trânsito como entre nós seres humanos. Quando o indivíduo... Opa, irmão. Como eu sei que eu ultrapassei o limite de velocidade na estrada? É isso, é aí que eu ia chegar, né? O indivíduo, ele precisa exatamente da lei ele precisa da lei de trânsito para saber até onde ele pode ir, qual é o limite de velocidade que ele pode ultrapassar, quais são as manobras que ele pode fazer em tais lugares, né? Tudo isso é por causa da lei que ele sabe. E é por essa razão também que nós vamos aqui, ó, na passagem de 1 João, capítulo 3, verso 4. E aí o irmão conclui, né? Aqui em 1 João. Isso, 1 João, capítulo 3, verso 4. Eu acabei adiantando demais aqui. Qualquer coisa eu volto aqui na Bíblia. Uhum. Vamos lá, 1 João. 1 João, lá no finalzinho, tá, da Bíblia. Não vamos deixar esse assunto de hoje, ele é muito importante, e eu gostaria que você abrisse aí também a sua Bíblia, assim como a gente está fazendo aqui, ó. Esse assunto ele é importante
ainda existe, não existe mais. Como é isso? A gente vai já deixar claro para você até o final da nossa lição. Então, 1 João, capítulo 3, verso 4. Isso, 3, verso 4. Capítulo 3, então vamos lá, diz o seguinte, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. É isso mesmo. Como é que eu vou saber o que está errado se eu não conheço a lei? Como é que eu vou saber que eu transgredi, que eu passei dos limites se eu não conheço a lei? Se o que me falam é que a lei foi anulada, que a lei não existe mais, que a lei era de Moisés, já que Moisés morreu, de repente a lei tenha sido enterrada com ele, né? Talvez você em algum momento tenha pensado isso, mas nada disso. Nós temos pregado aqui, nós temos ensinado para você que um dia o pecado será varrido da humanidade. Mas se ainda será varrido, significa que ainda existe. E se o pecado existe, significa que a lei também existe. Porque o pecado é o quê? Transgressão. É a transgressão Da lei. da lei. Agora, uma coisa interessante. Se você for chamado diante de um juiz, e esse juiz diz assim, olha, você está vendo aqui, eu te chamei aqui, porque em tal hora, em tal momento, você ultrapassou o sinal vermelho em determinada rua. E como você foi notificado e não procurou regularizar, ou seja, pagar a multa que você deveria pagar, agora eu estou te chamando aqui, porque você vai ser penalizado por isso. Aí você vai perguntar, mas seu juiz, em base em que o senhor está me penalizando? Aí o juiz vai puxar lá a lei de trânsito e vai mostrar para você, olha, eu estou te penalizando por base aqui, olha, nesse artigo da lei. Esse artigo aqui está dizendo que você não poderia ter ultrapassado aquele sinal vermelho. E aí o que resta para você? Mediante ao apontamento da lei, você está sendo apontado ali que você passou dos limites e tem um artigo, tem uma Constituição, enfim, está ali dizendo que você transgrediu essa lei. E aí o que resta a você? Agora você vai ter que procurar se redimir. E aí, geralmente, o juiz estabelece ali uma multa, ou então ele vai dizer, olha, você vai ter que cumprir aqui algumas atividades sociais para pagar a pena, certo? A lei de Deus, ela funciona da mesma forma. Nós olhamos para a lei e quando nós nos sentimos, ao olhar para a lei, nós vamos ver onde é que nós estamos errando. E aí tem uma pergunta que a gente sempre faz, o que é pecado? O que você poderia me dizer? Gilmar, Juliane, o que é pecado? Pecado, o texto bíblico respondeu, é transgressão da lei. Portanto, quando eu vou dizer, ou eu afirmo para você que você pecou, ou você olha para você mesmo e olha porque está escrito na palavra de Deus e sente-se que você fez algo de errado, o que vai te dar esse indicativo de que você fez algo de errado é o que está escrito na lei. Por essa razão, né, irmão, às vezes a gente fica pensando, puxa vida, mas essa coisa de lei, isso é tudo muito ruim, porque antes de eu conhecer isso, eu podia viver minha vida normalmente, né? Mas olha só o que o apóstolo Paulo diz na Bíblia sobre a lei. Vamos ver? Vamos ver, ele diz aqui, olha, Romanos, capítulo 7, verso 12, Isso. ele diz o seguinte, ou por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Alguns dizem por aí que a lei ela é má, porque a lei ela penaliza, porque a lei escraviza. Mas será que é isso mesmo? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo ao contrário. Paulo está dizendo que a lei é santa, que o mandamento é santo, que ele é justo e que ele é bom. Aí eu volto lá no início, quando eu fiz a pergunta para o Juliano. Imagine se nós não tivéssemos um código penal que dissesse o que é certo e o que é errado, se não tivesse uma lei de trânsito que dissesse o que é certo e errado. Como é que seria o nosso trânsito? Como é que seria a nossa sociedade viveria sem um código penal dizendo o que pode e o que não pode? Seria um caos, não é verdade? Agora você imagine, então, se nós não tivéssemos a lei.
Eu quero tocar num ponto aqui, Juliano, interessante, porque agora a gente chega aqui numa situação, porque a gente ouve por aí muitos ensinos, né? Acerca dos mandamentos de Deus. E a gente chega num ponto aqui muito importante. Veja só, se eu digo que a lei não tem mais valor, quais são os mandamentos da lei? A gente vai ver ainda, vamos ver aqui. Eu acho que até estou me adiantando, né? Talvez sim, mas talvez sim. A gente volte. Mas seria importante. Eu vou pedir só licença. Pode dar continuidade. Mesmo que a gente ocupe mais tempo, sim, mas eu gostaria de ir lá mesmo, capítulo 20. É o seguinte, se eu digo que a lei, aí eu vou só citar porque o nosso tempo é grande e eu vou ter que procurar aqui para você, né? Se eu digo que a lei, ela não tem mais por que eu segui-la, porque é coisa lá do Velho Testamento, é o seguinte, lá na lei, você pode procurar aqui Êxodo 20, você vai encontrar a lei de Deus. Lá na lei está dizendo que é pecado roubar. Lá na lei, em Êxodo 20, está dizendo que é pecado matar. Lá na lei está dizendo que eu não posso furtar. Lá está dizendo que eu não posso adulterar. E se eu digo que a lei ela não tem mais sentido eu segui-la hoje, significa que eu estou liberado para matar, para roubar, para adulterar? De forma nenhuma, né? Não é porque nós somos redimidos, né, dos nossos pecados, isso não nos libera para agora sairmos, né, transgredindo a lei. Assim como, por exemplo, quando você recebe sua carteira de motorista. Não é porque você recebeu a sua carteira de motorista, né, você que é motorista, sabe que você recebe uma carteira provisória por 1 ano, né? E aí somente depois desse 1 ano você fica sendo avaliado por 1 ano. E somente depois de 1 ano você recebe a sua carteira realmente, para você, permanente, né? E aí isso não libera você para sair em alta velocidade, né? Passando os sinais vermelhos, de forma alguma isso não libera, pelo contrário, né? Faz com que você cada vez mais se torne responsável pelos seus atos. E aí eu quero chegar num outro ponto. Alguém pode dizer assim, não, eu não posso matar, roubar, adulterar, levantar falso testemunho. A questão está no 4º mandamento. O 4º, que são 10 a lei, né? O 4º é que não tem mais valor, porque era um mandamento dado para os judeus. Aí eu penso o seguinte, Deus fez o mundo em 6 dias. No 7º ele descansou, santificou esse dia e abençoou. Tinha judeu na criação do mundo? Tinha Adão e Eva, né, seus descendentes. Não tinha Adão e Eva. Não havia essa questão de religiosidade, todos eram criação de Deus. Os israelitas e os judeus vieram a partir de quando? Após o dilúvio, quando Deus faz o chamado para a descendência de Abraão. É isso. Que teve o filho Isaac, depois Jacó, e aí dos filhos de Jacó foi que gerou a nação de Israel, e assim por diante. E esses mandamentos foram entregues ali no deserto como uma forma de relembrar, trazendo a lembrança do povo ali, aquilo que Deus já havia estabelecido lá desde o Éden. O irmão está trazendo aí realmente uma coisa bem interessante, que a lei ela sempre existiu na verdade, né, irmão? Desde o Éden, assim que o homem e a mulher foram criados e então foram entregues ali para cuidar, guardar o jardim, foi estabelecido também no seu coração a lei de Deus, né, os mandamentos de Deus. Quando Deus traz as pedras, é simplesmente para trazer à tona novamente algo que tinha sido esquecido. Exatamente. E é interessante que Deus o coloca em pedras, não só pelo ato de que na antiguidade era assim que se fazia, mas também para o ato de que o homem compreendesse de que essa era uma lei eterna, não era uma lei passageira, era uma lei que estava ali em pedras. Tanto é que se você for estudar um pouco mais a Bíblia, você vai ler que as pedras foram quebradas, mas Deus diz, lavre de novo, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. E a mesma coisa a gente está fazendo aqui, né? O irmão acabou de dizer o seguinte, aqui colocando em outras palavras, né? Eu acabei falando assim, hoje as pedras a gente não tem mais, elas se perderam em algum momento da história, mas
O registro está aqui. Os 10 mandamentos continua registrado em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 5. Ainda que esteja no Velho Testamento, a gente vai agora para o Novo Testamento para aprimorar um pouquinho mais essa questão de saber. Ué, Juliane, você está falando que foi no passado, em pedra, está lá no Antigo Testamento. Afinal de contas, isso ainda deve ser observado. Jesus veio para a terra. Ele fez com que ele anulou essa lei. Vamos ver o que diz a Bíblia? Vamos em Mateus, capítulo 5, verso 17 e 18. A gente vai tirar de uma vez por todas essa dúvida da sua mente, tá bom? E a pergunta é a seguinte: alguns dizem que a partir de Jesus não precisa mais de lei, porque agora vimos sobre a graça e não precisa da lei, certo? Vamos perguntar então para Jesus, que é o famoso pregador que fala isso. Vamos perguntar para Jesus. Então vamos perguntar para Jesus. O que Jesus disse? Vai falar em Mateus capítulo 5, verso 17 e verso 18, faz parte inclusive do grande Sermão do Monte, né? Muito conhecido, né? A resposta de Jesus então é essa, Juliana. Olha só: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim me revogar. Olha o que ele diz: eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem mi ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Eu gosto de me referir a esse início da frase, quando ele diz assim. Resposta de Jesus. Exatamente. Quando ele diz assim, olha, eu não vim para revogar nem a lei nem os profetas. Eu falei anteriormente, né, que não existia a Bíblia. Então tudo era baseado nisso, no que os profetas diziam e no ensinamento da lei de Deus. Quando Jesus vem dos céus, ele vem para fazer o quê? Para cumprir o sacrifício, né? Ele vem para fazer o pagamento pelo pecado. Ele vem então para tirar o pecado do mundo. Mas ele diz o seguinte: mas não é em razão disso que eu vim aqui agora extinguir, né, ou anular a lei, pelo contrário. Olha o que ele diz no verso 18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem. Ele não diz até que meu sangue seja derramado. Ele não diz até o dia que eu ressuscitar. Ele não diz até o dia que eu ascender aos céus. Ele diz até que até que o céu e a terra passem, nenhum i e nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Lá em Mateus capítulo 24, a gente viu que acontecerá eventos, né? Então virá o fim. Então é se referindo a isso, essa parte de até que tudo se cumpra, é que Jesus está falando, né? E ainda assim, quando nós estivermos, acho que eu vou até adiantar aqui um pouquinho, mas quando nós estivermos lá no céu, né? Vai ser isso que vai reger também o nosso coração, né? Vai continuar. A lei que vai reger a nossa vida vai continuar sendo os mandamentos de Deus. E a gente vai voltar, Juliana, agora num ponto que eu citei ainda agora, né? Quais os pontos que eu citei? 2. Se eu digo que a lei não tem valor, eu estou liberado para fazer de tudo, certo? Roubar, matar, adulterar. Aqui a gente colocou que não, né? Não é bem assim. Não estou liberado para isso. Ah tá, então não é isso? Então é um mandamento específico que foi abolido aí da lei, que foi retirado da lei, certo? É um mandamento específico, será que é isso? Vamos perguntar para o apóstolo Tiago, que foi alguém que também conviveu ali com Jesus, né? Recebeu diretamente de Jesus os ensinos. O que o apóstolo Tiago nos fala acerca disso? Será que eu posso retirar o mandamento? 10 é muito, vou ficar só com 9. Será que eu posso fazer isso? Se são 10, né? Vamos relevar aí umzinho, né? Umzinho aqui para não. Né? O que Tiago diz então? Tiago, capítulo 2, verso 10. Olha lá, diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Qualquer pessoa que guarda a lei, mas lá em determinado momento ele tropeça num dos mandamentos, que são 10, e Tiago está dizendo, é culpado de todos. Aí eu pergunto de novo: eu posso então excluir um dos mandamentos? Não posso, né? Porque se eu excluo e começo a errar ou a praticar
ou não obedecer esse mandamento, eu acabo me tornando culpado de todos os outros. Lembrando que os 10 foram escritos em pedra, né? Não foi escrito 9 na pedra e outro num papiro, digamos assim, que nem existia talvez na época, não estou lembrado no ponto da história. Mas não foi assim, né? Os 10 mandamentos foram escritos na pedra. A gente volta, inclusive, acredito que na lição passada nós falamos sobre a questão do perdão. A Bíblia diz que se nós formos até Jesus, que é o nosso intercessor, e pedirmos perdão dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Então, se Jesus está disposto a perdoar todos os nossos pecados, significa então que nós temos aí o dever de ter a nossa vida regida por todos os mandamentos, e não apenas por 9, não apenas por 8. Eu gosto de brincar e dizer o seguinte, brincar não, assim me referir da seguinte maneira, né? Que essa é a única matemática que ela não bate com o cálculo matemático, né? Porque é a única matemática onde 1 menos 10 é 0, não é 9. Se você passa nu, você diz, esse aqui eu vou relevar, vamos deixar aqui pro ladinho, né? Esse aqui não é mais para esse tempo, gente, não tem mais como, isso aqui não dá, esse aqui não, vou tirar e vou guardar só 9, então vou guardar só 8, não. Em Êxodo 20, a gente encontra 10 mandamentos. Na história da humanidade, quando a gente encontra que Deus, o próprio Deus escreveu com o seu dedo, a gente vê que Ele escreve nas tábuas do testemunho, né? O verso diz o seguinte, na minha tradução diz as pedras do testemunho, ou seja, quando é testemunha, a gente falou o irmão falou um pouco aqui sobre crime, né? A gente logo se joga aí no julgamento, né? A gente inclusive falou de alguma questão do julgamento, e se haverá julgamento é porque tem uma lei que rege tudo, né? Por isso vai haver o julgamento. Então, de alguma maneira, se você transgride num desses passos, certamente você vai estar aí sendo acusado de alguma forma. Não se pode imputar crime a uma pessoa se não houver uma lei que a rege. Isso está escrito na Constituição brasileira. A Constituição brasileira é a carta, onde está a coleção maior de leis do nosso país, que rege tudo aqui em nosso país. E lá está dizendo isso, que não há nenhuma transgressão, eu não posso imputar nenhuma transgressão a qualquer pessoa se não houver uma lei que diz onde essa pessoa errou. Portanto, com relação às ordens de Deus, ele também precisava estabelecer um código onde ele pudesse fazer o seu julgamento, onde os seres humanos poderiam ser julgados, para que Deus pudesse chegar e dizer assim: olha, Gilmar, você está errando nesse ponto aqui. Aí eu vou perguntar, mas Senhor, qual a base que o Senhor me diz que eu estou errando? Está aqui, ó. Assim como existe a Constituição aí do seu país, que tem lá uma coleção de leis dizendo o que pode e o que não pode, eu também tenho aqui meu código aqui de leis que diz o que pode e o que não pode. E é baseado aqui, nesse mandamento, nessa parte aqui, né, que eu estou fazendo, que eu estou imputando essa transgressão a você. Eu acrescento aqui um argumento que eu acabei perdendo o raciocínio, a questão da lei do testemunho, é que no julgamento a testemunha ela vai lá, faz o seu testemunho, se ela for chamada novamente, ela vai ter que fazer o mesmo testemunho, ela não pode em hipótese alguma ficar mudando. Então, por essa razão, os mandamentos também são referidos dessa maneira, como a pedra do testemunho. É algo que deve permanecer. E aí a gente chega nessa pergunta, com essas colocações que a gente colocou. Qual foi o propósito especial da lei ter sido dada? Muito bem. De certa forma a gente deu uma adiantada aqui para você, mas vamos que a Bíblia diz. Sim. Vamos em Gálatas capítulo 3, verso 24, dá essa resposta para a gente. Gálatas 3, 24. Capítulo 3, verso 24. Quando eu procuro aqui, você procura aí também. Okay. Se o irmão já tiver encontrado também, eu já lê. Vou me adiantando lendo aqui então. Diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo,
a fim de que fôssemos justificados por Ele. O que quer dizer isso aqui? De maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Sabe, irmãos, nós já aprendemos aqui, principalmente no estudo sobre perdão e salvação, que quando nós nos sentimos em pecado e temos a necessidade de ser perdoado, nós precisamos ir a uma pessoa para receber o perdão. Quem é essa pessoa? Jesus. Mas para você se sentir em pecado, precisa ter um código, precisa ter uma lei que diz que você está pecando. E a qual você tem que conhecer também. Não adianta dizer que esqueceram, não. Exatamente. Então, se a lei ela está me dizendo que eu pequei, e o único que pode me perdoar e limpar esse pecado é Cristo Jesus, significa que essa lei tem uma função: me conduzir àquele que me limpa do pecado que eu cometi contra essa lei. Jesus. Então, Tiago está me dizendo, aliás, Paulo aqui em Gálatas está me dizendo que a lei tem uma função: me conduzir a Jesus, que é o único que pode me limpar ou me perdoar da transgressão cometida contra ele. Um argumento que derruba muito a questão da existência da lei, de que ainda ela rege a humanidade para com Deus, é a questão de que muita gente diz assim: essa história de que a lei salva, é a lei que vai me salvar, eu não preciso guardar a lei para me salvar. Realmente, você não precisa guardar a lei para se salvar. Nós entendemos aqui através do estudo da Bíblia que a salvação ela não é por obras, ela é pela graça. É aí que entra aquela parte de estar debaixo de lei, estar debaixo de graça, porque na verdade nós estamos debaixo da graça por quê? Porque Jesus é que nos salva, Jesus é a graça, né? E a gente volta novamente ao que o irmão falou: então Jesus me salvou, posso fazer o que eu bem entender, já que eu estou uma vez salvo, sempre salvo. Talvez você possa pensar isso, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Entende que a gente precisa viver uma vida de santidade. Deus não nos salva para voltar para o pecado. Deus não nos salva para voltar lá para o pai. Não recebeu aquele filho, deu roupa nova para ele, sandálias novas, fez aquela festa toda, para que depois esse filho voltasse lá para o chiqueiro de porcos novamente. Estou me referindo aqui à história do filho pródigo, que alguns de vocês já devem conhecer, né? Então, Deus, quando Ele nos salva para viver uma vida nova, transformada. Então, a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, conhece as regras dele, entrega a sua vida e começa a viver uma vida colocada, né, em obediência aos seus mandamentos, aquilo que Deus pede, então você agora precisa, né, mudar, tá? Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. E aí a gente compara novamente aqui com o juízo, né? O juiz vai lá, ele te dá uma sentença lá por você ter transgredido a lei do trânsito. E aí diz o seguinte: olha, você poderia aqui ficar 3 anos preso, mas eu não vou te deixar 3 anos preso não. Você vai ali e doa umas cestas básicas para aquelas pessoas ali que estão em necessidade, e a sua pena vai estar sendo paga. Ou seja, ele não recebeu uma graça, ele deveria passar 3 anos na prisão, ele vai doar só algumas cestas básicas, e isso já resolveu o problema. Isso é graça, é o que Jesus está fazendo por nós, né? Então, quando eu olho para a lei e eu me sinto em pecado, e eu vou a Jesus, Jesus diz assim: eu já derramei o meu sangue em seu favor. Meu sangue já foi derramado. Quando a lei ela nos mostra o nosso pecado, ela também nos faz compreender que eu devo ter uma atitude. É por isso que a lei ela existe, né? Ela existe para que eu entenda que eu errei, para que eu saiba que eu errei. Por isso que nós estamos passando essa lição, porque você precisa conhecer o que a lei diz, para que você então entenda onde é que você está errando. E quando você entende onde você está errando, vem aquela frase, né, que a gente já pregou em outras lições. É quando vem agora o arrependimento, né? Vem o arrependimento e agora a atitude de mudança. E quando você decide mudar, você vai até quem?
você vai até a graça que é Jesus. É por isso que a lei, ela não salva, mas ela conduz a graça. Conduz a graça até Jesus. E aí, só finalizando o meu raciocínio, a pessoa que recebeu a graça de doar apenas algumas cestas básicas e ficar livre da prisão, isso não dá a ela o direito de voltar a praticar a transgressão de trânsito de novo. Assim como ao Jesus ter derramado o seu sangue ali na cruz, dando a nós essa graça, isso não dá a mim, ao aceitar esse sacrifício, não dá a mim o direito. Jesus já derramou o sangue, já pagou o preço, tudo bem, vou continuar aqui no erro, transgredindo a lei de Deus, né? Nós não temos esse direito. Quando eu tenho consciência de que eu errei, fui a Jesus, me senti liberto, me senti perdoado, eu preciso fazer uma mudança, e essa mudança tem que ser a obediência aos ensinos dele e aos seus mandamentos. E talvez você esteja perguntando, puxa vida, mas eu acabei de dar uma olhada aqui em Êxodo 20, eu vi que é meio difícil cumprir essa missão aqui. Talvez você tenha pensado isso, né? Talvez você tenha pensado que é difícil guardar os mandamentos. Poxa, eu vou viver pecando, talvez você tenha pensado, né? Mas isso não significa, querido, que você vai ser um eterno condenado, né? A lei nem salva e nem condena eternamente, né? Olha o que nós vemos aqui em João, capítulo 15, verso 10. Se você vive em pecado, vive aí transgredindo a lei, como é então que eu vou permanecer no amor de Cristo? Como então eu vou permanecer no amor de Cristo? João capítulo 15, verso 10. Existe uma frase que diz assim, Juliana: como não amar alguém que me amou tanto? Nós já falamos disso aqui nesses estudos anteriores. Deus amou tanto o ser humano que foi capaz de enviar o seu Filho aqui. O que moveu Jesus vir e morrer na cruz foi o seu amor pelos seres humanos, foi o seu amor pela sua criatura. E aí ele faz aqui em João 15, verso 10, a seguinte afirmação: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Você está recebendo o amor de Deus, perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas. Ele demonstrou esse amor enviando o seu Filho para morrer ali na cruz em meu lugar e no seu lugar. É isso. Não consigo guardar, mas você deve continuar tentando, porque é dessa maneira que nós vamos permanecer no amor de Deus. Irmã, eu não consigo, mas olha o que diz assim, aqui, ó: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, né? Permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Significa que Jesus ele já falou: eu não vim para revogar, eu vim cumprir, porque são os mandamentos do meu Pai. É uma cadeia, né? É uma cadeia que vem descendo, chegando até nós. Eu demonstro que eu reconheço e que eu entendo a complexidade do amor de Deus por mim, quando eu também demonstro esse amor através da obediência. É isso que esse texto está querendo nos deixar claro aqui. Quando eu, através da obediência, demonstro que eu entendi que Ele me amou tanto, capaz de enviar o seu Filho, e passo a ser obediente, demonstração que eu entendi isso, que eu também o amo, de fato, aí sim eu estou mostrando para Deus que eu entendi o significado que Ele fez por mim. Conhecer a lei é didática, mas guardar a lei não é para salvar, é para demonstrar amor. A Bíblia diz: se tu me amas, guarda os meus mandamentos. Quem disse isso, irmão? Jesus. Foi Jesus. A graça. Jesus é a graça. Ele morreu para nos salvar. Mas como vou até a graça se de repente eu acho que já estou bem, tranquilo, normal? Já sou digno de santificação, já sou digno de repente ser arrebatado misteriosamente.
Porque se você realmente conseguiu esse status aí, talvez chegue nesse ponto. Mas nós vimos, o irmão citou várias vezes, né? Não é porque estamos debaixo da graça que estamos liberados para pecar. Lembre-se, é a pedra do testemunho. Se você guarda os mandamentos de Deus, está na pedra do testemunho, você testemunha para Muito bem. Nós falamos aqui para você dos mandamentos de uma lei. Citamos Êxodo 20, Êxodo 20, né, de 1 a 11, que é onde está registrado os mandamentos que Moisés recebeu de Deus ali no monte. E eu gostaria que você fosse lá em Êxodo 20 e desse uma lida. Mas, resumidamente, eu quero citar para você aqui de que mandamentos a gente está falando. Quando a gente diz assim que você precisa guardar os mandamentos de Deus, quais são eles? Êxodo 20, de 1 a 11. Resumidamente, eu quero citar aqui, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, Deus pede para nos lembrar. Ele diz: lembra-te de santificar o dia de sábado. O quinto, ele diz: honra teu pai e tua mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, ele diz: não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E para encerrar, o 10º mandamento que Deus escreveu naquelas 2 tábuas e entregou a Moisés, diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. Jesus disse através do seu apóstolo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele já demonstrou seu amor dando seu filho na cruz. O que você precisa agora é demonstrar esse amor, o reconhecimento desse amor, obedecendo esses mandamentos registrados em Êxodo 20. Antes da nossa energia cortar, a gente estava citando uma passagem, e agora o irmão novamente fala sobre o amor, né? O que realmente simboliza a lei de Deus. Aqui no verso 15, no capítulo 14 de João, diz assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Se tu me amas, guarda os meus mandamentos. Nós acabamos de falar, a lei não salva, mas ela aponta para a graça, ela aponta para Jesus. E dessa forma, se você se sente realmente tocado, porque o seu pecado está sendo apontado pelo teu conhecimento da lei, você agora cobra de si mesmo: puxa vida, eu quero mudança na minha vida, né? Eu quero diferença. Então, queridos, guardar a lei de Deus nada mais é do que isso. A lei de Deus é comprovar que você ama a Deus. É você provar, é uma forma de você provar que você ama a Deus. A lei, ela me aponta para Jesus, ela me aponta para aquele que rege a harmonia da minha vida. Porque se eu imagino Jesus ali na cruz, toda vez que eu quebrar um mandamento, se eu imaginar que Jesus está ali na cruz, eu vou desejar não fazer mais, porque eu amo a Jesus, né? E você vai pensar da mesma forma. Se você amar a Jesus, você vai dizer: eu quero guardar os mandamentos porque eu amo. Jesus derramou seu sangue porque Ele nos amou. E nada mais é do que uma troca. A gente guardar os mandamentos de Deus é uma troca, é a gente testemunhar. Quando eu guardo os mandamentos de Deus, eu agora mostro para as pessoas que eu sou diferente, que eu tive um contato com Deus, que eu tive um contato com Jesus Cristo. E agora eu testemunho a pedra do testemunho. Gente, Deus foi escrito na pedra do testemunho. Hoje essa pedra
adoração, e ela deve ser apelativa para outras pessoas. As pessoas vão ver os seus atos quando elas perceberem que você adora a Deus, quando elas perceberem que você não é aquele mau caráter que vive falando mal dos outros, levantando falso testemunho, quando elas perceberem que no dia de sábado tudo é diferente para você, e amanhã a gente vai falar o porquê, amanhã a gente vai falar disso, um pedacinho mais isso aí. Ela vai ver diferença em você quando ela perceber que o seu pai e a sua mãe lhe tratam diferente, porque você trata seus pais de forma diferente. De que forma? Honrando seu pai e sua mãe. Isso aqui são só alguns mandamentos que você teve. Com certeza. Sabe, quando um filho decide honrar o seu pai e a sua mãe e obedecer às regras estabelecidas em casa, ele não faz isso por medo. Se fizer por medo, ele não estará demonstrando que realmente ama o seu pai. Muitas vezes os filhos obedecem porque realmente, de fato, gostam e amam seus pais. E aí, quando o pai estabelece a regra, ele tem prazer em obedecer. Com Deus é a mesma coisa. Talvez você tenha feito questão de esquecer e até de ouvir as pessoas dizendo: esqueça essas leis, por medo. Por medo. Mas hoje a gente está dizendo que a lei, ela é de amor. É amor. Você vai se sentir muito amado quando você compreender, quando você entender. E você vai perceber também que você pode expressar amor a Deus. São João diz que pecado é transgressão da lei de Deus. A letra do ensino diz que o pecado não se explica, o pecado se paga. Mas o pagamento já foi feito por Jesus. Ele já derramou seu sangue ali na cruz do Calvário em nosso favor. O que resta para nós fazer? Aceitar esse sacrifício e colocar a nossa vida nas mãos dele. Demonstrar o nosso amor em retribuição ao que ele fez por nós. De que forma eu faço isso? Obedecendo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, obedecendo os mandamentos de Deus, eu demonstro o meu amor por ele em retribuição ao amor que ele deu por nós. O preço do pecado já foi pago lá na cruz, derramando o sangue de Jesus sendo derramado. Eu não preciso mais fazer, eu só preciso aceitar e obedecer. O salário do pecado é a morte, mas Jesus já morreu por você. E para você só resta demonstrar que você o ama. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez agradecidos estamos a Ti por a oportunidade de, através da Sua palavra, buscar o conhecimento dessas verdades, que muitas das vezes são distorcidas aí fora, pregadas de uma forma enviesada, onde as pessoas têm dificuldade de entender. Nós entendemos e aprendemos através da Sua palavra que a lei, ela tem uma importância, ela nos aponta onde erramos. E ao nos sentir pecador, nós precisamos de ir àquele que é capaz de nos limpar, que é capaz de nos purificar, que é capaz de nos perdoar, que é Jesus Cristo. E nesse momento, Pai, eu quero colocar aqui nas Suas mãos essa pessoa que está me vendo aqui do outro lado da terra. Se por acaso ela olhar para a lei e perceber que está em falta com alguns dos mandamentos, que ela não hesite em ir a Jesus, em dobrar o seu joelho e suplicar dele o perdão, em confessar esse pecado. E eu tenho plena certeza que o Senhor virá em socorro e que o Senhor irá trabalhar através do seu Espírito nessa vida, e essa pessoa irá sentir o refrigério e o conforto, o refrigério que somente Deus pode dar, o refrigério que o coração perdoado sente. Portanto, Senhor, toca nessa vida agora, perdoe os seus pecados e ajude para que ela possa continuar a
partir de então, a partir dessa decisão de mudança, obedecendo e obedecendo, porque só assim nós não seremos atingidos pela maldição da transgressão, mas através da obediência nós estaremos demonstrando, né, o nosso amor e gratidão ao que Jesus fez, ao grande amor de Jesus, ter derramado seu sangue por nós. Isso nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.